Esses dias nós estamos assim, presenciando a batalha dos missais, né? Essa coisa aí de missal do Paulo VI, missal do Pio V, qual que é o missal, qual que é o missal melhor, qual que é o missal pior, etc e tal, isso, aquilo, um é heresia, o outro não é heresia, etc. Acusações mútuas. Sem entrar no mérito da questão, porque aqui exigiria muita coisa, né? Exigiria um programa inteiro só sobre isso, mais do que um programa, exigiria, na verdade, um curso para a gente tratar esse assunto, não da forma superficial como está sendo tratada na internet o tempo todo, né? Mas para tocar um tema importante, não é o tema principal da discussão, mas é um tema importante que ninguém está falando, que é o seguinte: o missal dito de São Pio V, ele foi gerado ao longo dos séculos por santos e doutores da Igreja. O que acontece, porém, é que nos últimos séculos, de uma forma imperceptível, foi se perdendo o espírito de oração. Não é culpa do missal, não é isso. Mas eu estou falando de outra coisa, não estou falando do missal. Estou falando de outra coisa, estou falando de uma doença que se instalou na Igreja. A falta de oração. Não é? Por exemplo, eu conheço um sacerdote, meu amigo, que quando ele era criança, ele é um pouco mais velho do que eu, então alcançou ainda alguma coisa dos padres antigos celebrando missa. Então, quando foi instalado o missal de Paulo VI, ainda havia aqueles padres que tinham dificuldade de se adaptar ao novo rito, então continuaram celebrando Pio V, eram padres velhinhos, etc, etc. E ele foi lá e ajudou missa por caridade para aqueles padres que precisavam de coroinhas para ajudar a missa, etc. Mas ele ficou traumatizado com o missal de Pio V, porque via aqueles padres despachando a missa, muito mal rezada, né? Etc, etc. Evidente que isso não é o missal de São Pio V, isso aí é negócio... Mas é para notar que o que aconteceu, ou seja, nós, desde o final da Idade Média, foi se perdendo o espírito de oração, que é o espírito que dá vida a qualquer missal. Então, sem entrar na discussão dos missais, uma coisa é muito certa: o missal, né, do rito romano tradicional é um missal que foi feito por gente que rezava. E você vê que ele foi pensado para rezar, para recolhimento, para oração. Já o missal chamado de Paulo VI, né, reformado depois do Vaticano II, que é o missal que eu celebro todos os dias, tá? Então só para dizer, eu celebro Paulo VI. Mas ele tem um defeito grave que precisa ser corrigido pelo padre. O padre precisa fazer força para rezar. Por quê? Porque ele foi todo montado como se fosse uma espécie de performance. Uma performance diante do povo. Então o padre, assim, se ele se deixar levar por isso, ele fica completamente disperso o tempo todo e não reza na missa. Até mesmo a própria posição de estar de frente para o povo é um negócio psicologicamente difícil, porque você fica olhando para um rosto, então você está olhando para o rosto e você quer falar com aquele rosto, só que você não está falando com aquelas centenas de rostos que estão ali na sua frente, você está falando com Deus. O que você vai fazer? Só tem um jeito: baixa os olhos, se recolhe e reza. Mas isso é um esforço do padre. E a gente vê que muitas vezes quando o padre não faz o esforço de rezar durante a missa vai se tornando mecânica, a missa vai se tornando sem sentido. Isso pode acontecer no missal antigo, mas acontece também com muita frequência no missal novo, ou mais frequência ainda, porque a própria estrutura não é muito orante. Então, no missal antigo havia padres que matavam a missa e não rezavam. No atual, né, também é a mesma coisa. Só que o atual exige
uma força para rezar, né? Eu não quero, novamente, não quero entrar aqui na batalha dos missais, né? O assunto é sério, o assunto valeria a pena ser explorado num curso com antes e depois, as coisas bem argumentadas, bem colocadas, não da forma superficial que as pessoas estão tentando se matar mutuamente na internet, né? Porém, o que eu gostaria aqui de falar nesse programa, que é sobre a oração, é exatamente recordar, né, aos padres e aos futuros padres que a gente precisa fazer o esforço de rezar, porque senão tudo fica muito vazio, né? E aquilo que é o ponto máximo, ponto culminante da vida de um sacerdote, seja qual for o rito que você está usando, fica vazio de encontro. A própria missa vai se tornando um fardo, vai se tornando um problema.